Olá pessoal, vamos dar seguimento ainda no estudo de prisões, medidas cautelares e liberdade provisória. Vamos falar agora das características ou princípios das medidas cautelares. Eu coloquei aqui princípios, regras, características, atributos, porque a nomenclatura vai variar de acordo com o doutrinador, banca de concurso. Uma hora vão te perguntar sobre princípios, outra hora vão falar de características, e também não vão ter um ponto em comum de quais sejam essas características e princípios. Uns doutrinadores vão falar de alguns princípios e algumas características, outros incluirão algumas novidades. O que eu fiz aqui? Eu juntei aqueles que são mais cobrados em concursos públicos. Eu verifiquei as questões de concurso e coloquei aqui um apanhado do que é cobrado em concurso público. Estou te avisando que uma hora estes dados são chamados de princípios e em outros momentos de características. Esses são os termos mais usados, princípios ou características. Só que eu também coloquei aqui regras e atributos para você também ficar ciente que esses nomes nem importam muito. O que importa é você conhecer os dados. E agora eu chamo a sua atenção para o seguinte: você que acompanhou desde a primeira aula desse tema, você fortaleceu muito o seu entendimento. Então presta atenção agora que o método que eu quero te passar para você não errar esse tipo de questão de princípios ou características das medidas cautelares em geral, é no sentido de você buscar no seu conhecimento aquilo que você compreendeu acerca da finalidade das medidas cautelares e tudo sobre a conceituação, o conceito, as ideias. Você tomando pauta disso, isso vindo à sua mente, você vai conseguir matar qualquer questão. Então vamos lá, preste atenção. Pensa em tudo que você aprendeu. Aí você vai para a questão de concurso. Se você se deparar com uma pergunta sobre características ou princípios, você lê as alternativas, trabalha o seu entendimento, puxa a parte conceitual, e eu tenho a certeza que com isso você, por intuição ou inferência, demonstrando um conhecimento sólido, você vai saber qual é a alternativa correta. Olha só como é que funciona. As medidas cautelares, elas não são provisórias? Por que são provisórias? Porque a definição, algo definitivo só com a sentença penal, condenatória, absolutória, não importa, lá na sentença. Então, tudo que vem antes é provisório. E qual é o princípio que você vai falar sobre essa característica dela ser provisória? É o princípio da provisoriedade. Então, é isso que eu quero mostrar para você que acontece aí nas bancas de concurso e na doutrina. Uns vão falar princípio da provisoriedade, e outros a característica dela ser provisória. Mas o que importa mesmo para você é o conteúdo. É você entender que as medidas cautelares ela têm realmente essa característica de ser provisória e por quê. Outra característica ou princípio, característica dela ser provisional ou princípio da provisionalidade. Por quê? Haja vista que a medida cautelar ela deve ser adequada e necessária para a tutela de uma situação específica concreta, aquela situação. Se aquela situação ela modifica no mundo fenomênico, deixa de existir, não há mais necessidade dessa medida cautelar vigorar. Então você aplica esse princípio da provisionalidade, porque é uma provisão para aquela exata situação. Você também pode utilizar o termo latino rebus sic stantibus, que é bem trabalhado no direito civil com relação aos contratos. Você contrata alguma coisa com alguém, só que toda a situação fática ela modifica, tornando inviável a execução daquele contrato. Você pode então arguir a cláusula geral rebus sic stantibus, que significa exatamente tudo conforme a situação atual. Então, aquela situação ela modificou de uma forma substancial. Então, não é mais possível que aquelas cláusulas contratuais elas sejam trabalhadas, porque a base modificou. O contrato não é um fim em si mesmo, ele existe para um fim maior, um fim social, porque
todo contrato gera realmente uma certa riqueza para a sociedade. Então, se a base mudou, não é possível executá-lo. Então, essa cláusula geral rebus sic stantibus, que existe no direito civil, você traz para cá para o processo penal com relação às medidas cautelares, porque essa natureza da concretude da medida cautelar, com relação à circunstância de fato, as condições pessoais do agente, a gravidade do crime, aquela concretude, aquela situação exata ocorrida no mundo fenomênico, aquilo que deve ser a base, a baliza para a medida cautelar. As medidas cautelares também, elas não são excepcionais, porque a regra é uma restrição da liberdade somente com a sentença penal e a condenação transitada e julgada para que produza efeitos reais. Portanto, as medidas cautelares têm essa característica de ser excepcional, ou você também pode dizer que vigora o princípio da excepcionalidade com relação às medidas cautelares. Contraditório e ampla defesa. Isso aqui é importante você notar. Eu trago agora um conhecimento a mais para você, só que está ligado a tudo que nós falamos até então sobre essa conceituação das medidas cautelares no que tange o seu paralelo com a presunção de inocência. Observe o seguinte: a pessoa não é presumivelmente inocente até uma condenação transitada e julgada, ela não pode ser considerada culpada. Portanto, a regra das medidas cautelares é que se respeite o contraditório e a ampla defesa. Ninguém, de regra, pode sofrer uma restrição na sua liberdade, quanto mais antes da condenação transitada e julgada, sem que se respeite o princípio do contraditório e da ampla defesa. Então você precisa saber disso, haja vista que, na prática, as medidas cautelares são deferidas antes da efetivação do contraditório. Ou seja, esse contraditório ele vem depois. Primeiro, o juiz defere a medida cautelar e depois a parte é intimada para apresentar a sua manifestação com relação àquele requerimento da medida cautelar. Isso hoje, né, porque o pacote anticrime vedou a possibilidade do juiz deferir de ofício medidas cautelares, trazendo esse pacote anticrime uma sintonia entre os institutos de direito processual penal e o sistema acusatório. Então você assiste a aula de sistemas processuais penais, cujo card aparece aqui em cima, e trabalha agora aquilo que você aprendeu nas aulas de sistemas processuais penais com essa modificação trazida pelo pacote anticrime com relação à decretação de ofício pelo juiz de medidas cautelares. Então a regra é o contraditório e ampla defesa. Então a parte tem o direito a se manifestar em contraditório no prazo de 5 dias. Diante de um requerimento do MP, uma representação da autoridade policial, a regra é o contraditório. Ah, professor, mas não é isso que acontece. Não é, porque a mesma norma que fala sobre o direito ao contraditório e ampla defesa nas medidas cautelares também trabalha com a questão do perigo na demora, o periculum libertatis, por exemplo, aqui no caso do nosso direito processual penal. Lógico, porque imagina a cena. O acusado ou investigado, ele pode vir a fugir. Se ele for intimado para se manifestar sobre o requerimento da MP com relação ao pedido de prisão preventiva, por exemplo, ele vai fugir antes, ele pode fugir antes. Então é um caso de urgência, de perigo. Mas o fato do juiz eventualmente decretar uma prisão preventiva sem esse contraditório prévio não quer dizer que o contraditório e a ampla defesa não funcionam como regra, mas exceção. O que vai acontecer é que a exceção é justamente essa questão da urgência e do perigo. Nesse caso, o contraditório ainda subsistirá, só que de forma diferida, ele virá depois. Outra característica das medidas cautelares: reserva de jurisdição ou princípio da jurisdicionalidade. Essa parte aqui fica melhor até a gente trabalhar como princípio da reserva de jurisdição ou princípio da jurisdicionalidade. Simplesmente, isso quer dizer que as medidas cautelares estão sujeitas à decisão do juiz. A autoridade policial não pode decretar a medida cautelar. O Ministério Público também não pode aplicar a medida cautelar. Depende de autorização judicial, decisão judicial. Muitas questões de concurso colocam alternativas, que a autoridade policial pode fazer de ofício, ou o Ministério Público também. Não, somente o juiz. Depende de decisão judicial, autorização judicial.
Medidas cautelares também são instrumental. Você fala também o princípio da instrumentalidade. Isso aqui é muito tranquilo e muito óbvio, porque as medidas cautelares visam acautelar o processo. Então, é instrumental à finalidade processual de condução a um termo ad quem idôneo, de forma que lá no final o juiz possa sentenciar com eficácia. Ou seja, tendo havido um processo devidamente instruído, respeitado todos os princípios constitucionais processuais, e aí sim ele vai sentenciar. Então, as medidas cautelares têm essa finalidade instrumental, essa função instrumental. Outra característica das medidas cautelares, ela é revogável. Lógico, e esse princípio da revogabilidade, ou característica de ser revogável, está ligado também à característica da rebus sic stantibus, dessa cláusula geral, ou princípio da provisionalidade. Uma vez que aquela situação, de fato, que ensejou a decretação da medida cautelar, desapareceu, aquela situação de fato sumiu, não há mais necessidade de se manter a medida cautelar. Então imagina a cena, o acusado ou investigado, ele pode vir a fugir, só que uma situação de fato acontece e a parte vai lá no processo e demonstra ao juiz que não existe mais aquela possibilidade de fuga. Suponha que o acusado ele sofreu um acidente. No mundo fenomênico, mil e uma coisas podem acontecer. Então, a questão é justamente essa: desapareceu a situação de fato que ensejou a medida cautelar, é uma questão de prova, vai lá ao processo e demonstra ao juiz. Hoje, com o pacote anticrime, o juiz ele tem que, de tempos em tempos, fazer uma revisão da prisão preventiva, que é uma espécie de medida cautelar. E o que vai acontecer? Esse rebus sic stantibus é a cláusula geral que o juiz vai ter ali na sua mesa como um parâmetro de avaliação. Persiste a situação de fato que ensejou a prisão preventiva? Sim ou não? Sim. Aí mantém a prisão preventiva. Não se encontram mais as situações fáticas que ensejaram a prisão preventiva. Aí revoga a prisão preventiva. Os juízes eles têm feito o seguinte: eles têm intimado o Ministério Público, a defesa, para se manifestar sobre a manutenção da prisão preventiva. Então ele intima antes daquele prazo de 90 dias que é o previsto atualmente, e aí ele encontra nessa eventual manifestação das partes subsídio para trabalhar o rebus sic stantibus. Um exemplo que eu posso dar também da característica da medida cautelar ser provisional é no caso, imagina a cena, da medida cautelar em que o acusado ou o réu ele precisa manter a distância, ele precisa não ter contato com determinada pessoa. Só que essa pessoa ela vem a falecer. Essa medida cautelar deixou de ser necessária, porque a situação de fato ela deixou de existir, a situação de fato que ensejou a medida. Logicamente que se essa pessoa que faleceu for a vítima, não é por causa do seu falecimento que a ação penal deixará de existir. Só que a medida cautelar, sim, deixará de ser necessária. Lembra lá do artigo 282, que trata dos requisitos gerais das medidas cautelares e a necessidade de adequação? Não é mais necessária a medida cautelar de manter a distância daquela pessoa, já vista que a pessoa deixou de ter personalidade jurídica. Outra característica é que as medidas cautelares elas são de cognição sumária, ou você trabalha com relação às medidas cautelares com o princípio da sumariedade. Ora, pessoal, o processo está em curso, então você não pode exigir do juiz que ele realize uma cognição exauriente daquelas circunstâncias que ele precisa avaliar para a decretação das medidas cautelares. A avaliação deve ser feita de forma concreta, lógica e fundamentada, mas você não pode exigir também uma cognição exauriente. Por isso que você trabalha com fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Muito embora o princípio da presunção de inocência seja um direito fundamental muito forte, em se tratando de medidas cautelares, vamos trabalhar também com a cognição sumária ou princípio da sumariedade na análise desses requisitos para a aplicação de uma medida cautelar. Então, pensa o seguinte: uma medida cautelar requerida antes da instrução de julgamento. Logicamente que o magistrado não conta com aqueles elementos de prova produzidos durante a audiência para avaliar o cabimento da medida cautelar. Então, a cognição ela deve ser sumária pela própria natureza. O juiz não tem todos os elementos ali para avaliar a situação do acusado como ele o fará no momento da sentença.
Tá ok, pessoal? Então eu ressalto aqui para vocês que não trabalhem jamais com a decoreba dessas características e princípios. Você precisa atentar para tudo que você aprendeu com relação a conceitos desde a primeira aula desse tema. Aqui, nesse enfrentamento de princípios e características, você vai dialogar com esses conceitos. Não precisa decorar nada disso. Caiu numa prova de concurso público, uma pergunta sobre características, atributos, princípios de medidas cautelares, olha as alternativas, raciocina e identifica qual que é a certa e qual que é a errada à luz de entendimento. Não decora isso aqui, porque não vai ser bom para você, inclusive para a prova oral. Numa prova oral, você vai se prejudicar se ficar trabalhando sempre com decoreba, com mnemônicos. Procura, sempre que possível, usar o raciocínio. Então, vamos agora fazer aqui um apanhado novamente desse mapa mental. Eu coloquei até aqui plano de estudo. Vamos fazer novamente um apanhado aqui desse plano de estudo, porque a partir da próxima aula nós já vamos trabalhar com prisão em flagrante. Vamos começar a enfrentar os assuntos per si, as medidas cautelares per si, uma a uma. Vamos ver prisão em flagrante, preventiva, temporária. Quando trabalharmos a preventiva, vamos falar da prisão domiciliar, que é a conversão da preventiva numa modalidade mais branda de prisão provisória, em razão de determinadas circunstâncias pessoais do acusado, do réu, do investigado. Então aqui você estuda prisão domiciliar quando estuda preventiva. A domiciliar está ligada à preventiva. Então vamos estudar isso a partir da próxima aula, uma a uma das medidas cautelares. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer um apanhado aqui novamente desse mapa mental. É sempre bom você ficar batendo essa bola, porque fortalece a sua capacidade de raciocinar, vai estruturando na sua cabeça o direito. Então, olha só, a sanção ela pode ser uma medida de segurança ou pena, a sanção no processo penal. Para se ter uma sanção, medida de segurança ou pena, você tem que chegar até o processo penal. Se você tem uma pena, ela pode ser privativa de liberdade, restritiva de direito ou uma pena de multa. Se for privativa de liberdade, você vai ter uma prisão-pena. Essa prisão-pena, ela pode ser uma pena de reclusão, de detenção ou prisão simples. Prisão simples no caso de contravenção. A lei de introdução ao Código Penal que faz essa diferença com relação ao preceito secundário do que é crime e o que é contravenção. A diferença é justamente de acordo com o preceito secundário. Se a pena for de prisão simples, a pena prevista em abstrato, é porque é contravenção. Se for uma pena isolada de multa, também é contravenção. Agora, se a pena for de reclusão ou detenção, aí você vai ter crime. A diferença é essa. Essas penas elas podem ser cumpridas em regime fechado, semiaberto ou aberto. Mas quando você tiver o regime aberto, lá na LEP você vai ter a possibilidade de transmutação dessa pena de regime aberto para prisão domiciliar. Você não pode confundir essa prisão domiciliar da execução penal com a prisão domiciliar da medida cautelar que você trabalha aqui juntamente da prisão preventiva. Essa prisão domiciliar ela é cautelar, ela é uma conversão da prisão preventiva em razão de condições objetivas previstas no CPP que permitem esse cumprimento de uma prisão provisória na casa da pessoa. Mas você não confunde com a prisão domiciliar da LEP. Então, o que interessa para a gente aqui no processo penal é justamente a parte de cima, as medidas cautelares. A parte de baixo, essa prisão-pena, interessa lá no estudo de direito penal, lá que você estuda isso, e também juntamente nas aulas de execuções penais. Aí interessa aqui você estudar a prisão-pena e os seus efeitos, a forma de execução. Então, nós vamos estudar as medidas cautelares pessoais. Então, esse título 9, que estamos estudando no livro 1 do CPP, trata de medidas cautelares pessoais. As medidas cautelares patrimoniais, nós já estudamos quando vimos o arresto, o sequestro, a hipoteca legal, são medidas cautelares patrimoniais porque incidem sobre o patrimônio. As medidas cautelares probatórias, nós estudamos no tema provas. Vimos a busca e apreensão, a prova testemunhal, a antecipação de provas, a oitiva antecipada de testemunhas, etc. Aí vimos tudo lá
no tema provas. Agora aqui nós vamos nos preocupar apenas com as medidas cautelares pessoais. A par daquela diferença mais aprofundada entre medidas cautelares e prisão em flagrante, a partir de agora você vai só colocar um asterisco em que a prisão em flagrante ela não é cautelar, ela é pré-cautelar, e para fins didáticos, a partir de agora, você vai trabalhar a prisão em flagrante como espécie de medida cautelar. Tá ok? Só para fins didáticos, mas se lhe for perguntado, disserte sobre a diferença entre prisão em flagrante, prisão temporária e preventiva. Aí você utiliza o seu conhecimento sobre essa questão da prisão em flagrante ser pré-cautelar, juntando todo o conteúdo que eu falei nas aulas anteriores. Então vamos lá. Veremos a partir da próxima aula, primeiramente, a prisão em flagrante, que é uma espécie de prisão provisória. Todas essas prisões são provisórias porque a prisão definitiva é somente a prisão-pena. Por que que veremos primeiro a prisão em flagrante? Por fins didáticos. A prisão em flagrante ela tem características únicas. Você só analisa o fumus comissi delicti para a prisão em flagrante. Tem requisitos muito específicos previstos objetivamente que você precisa conhecer. Quando que tem o flagrante? Quem pode prender em flagrante? Quais são as espécies de flagrante? Quando que o flagrante é proibido? Então você tem que saber tudo sobre o flagrante. É uma prisão administrativa. Então nós estudamos primeiramente a prisão em flagrante e depois avançamos nas outras prisões, nos livramos dela, vamos dizer assim, porque ela é o objetivo de estudar. Então você estuda antes. No estudo da prisão em flagrante, nós vamos começar ali na captura, ou seja, identificando qual é o flagrante, qual é a modalidade de flagrante, quem pode prender em flagrante, ali na captura. E vamos até a audiência de custódia, enfrentando tudo que pode acontecer nesse iter. Vamos exaurir todo o conhecimento de prisão em flagrante. Depois, vamos estudar a prisão preventiva. Por que vamos estudar a prisão preventiva depois do flagrante? Porque, pessoal, quando a pessoa é presa em flagrante, essa pessoa vai parar lá na audiência de custódia. O juiz ele vai avaliar a legalidade do flagrante. Se for ilegal, ele relaxa o flagrante. Mas se o flagrante for legal, ele pode converter em preventiva. Por isso que a gente estuda a prisão preventiva em seguida do flagrante. Logicamente, vamos estudar também a prisão domiciliar quando estivermos enfrentando esse tema prisão preventiva. Nessa audiência de custódia, você dá uma olhada lá no artigo 310 do CPP. Se o juiz verifica que não é o caso de preventiva, o juiz, o que ele faz? Ele precisa conceder liberdade provisória. Então, o que a gente vai fazer? Vamos estudar liberdade provisória lá depois que conhecemos tudo sobre a preventiva e não estudar a liberdade provisória junto do flagrante. Nas aulas de flagrante, somente o flagrante nós vamos ver. A liberdade provisória vamos deixar lá para depois da preventiva, que é uma forma mais didática de aprender esse assunto. A liberdade provisória pode ser concedida com ou sem fiança. Como fiança é uma espécie de medida cautelar diversa da prisão, a gente estuda a fiança junto com esse tema, outras medidas cautelares. E aqui nós vamos ver também uma espécie de medida cautelar diversa da prisão, que é o recolhimento domiciliar, que você não pode confundir com a prisão domiciliar, que é a conversão da preventiva em domiciliar, essa modalidade cautelar, prisão domiciliar, e nem confundir o recolhimento domiciliar com a prisão domiciliar lá da prisão-pena, lá da LEP, também não vai confundir. É uma espécie de medida cautelar mais branda que a prisão domiciliar, ambas espécies de medida cautelar. Então, pessoal, grosso modo, nós vamos seguir esse mapa mental. É sempre bom você bater os olhos no mapa mental e trabalhar esse raciocínio, e depois que você verificar todo o conteúdo dessas aulas sobre prisões, medidas cautelares e liberdade provisória, esse mapa mental ele vai te dizer muita coisa. Basta olhar para ele, vai virar tudo à sua mente que você irá aprender. Tá ok, pessoal? Eu disse que a partir da próxima aula vamos enfrentar já o flagrante. Mas não, na próxima aula nós vamos trabalhar a dogmática jurídica sobre esses conhecimentos gerais que nós trabalhamos até aqui. O que é a dogmática jurídica? É a legislação. A gente vai pegar a lei seca e a jurisprudência e vamos fazer aquele bate-bola, lei seca, jurisprudência, à luz desse conhecimento geral de medidas cautelares que nós trabalhamos até aqui.
Aí sim, em seguida, na aula seguinte, que começamos a enfrentar instituto jurídico por instituto jurídico desse título 9 das medidas cautelares. Tá ok, pessoal? Então vamos em frente, firme nos estudos e nos encontramos na próxima aula. Um abraço, até lá.